Olá, é um prazer receber você aqui em mais um episódio do nosso Pode Mulherar. Eu sou a Lu. Eu sou a Rafa. E eu sou a Kátia. E agora eu convido você para se inscrever nas nossas redes sociais, seguir a gente lá no Instagram, @Movimento Mulherar, vai estar aqui embaixo para você nos acompanhar, também seguir a gente no Spotify, se você tiver sem tempo de assistir esse episódio, coloca lá a playlist para tocar e vai curtindo que hoje tem mais conteúdo especial. E se inscrever no nosso YouTube e ativar o sininho para você que você possa receber sempre todas as notificações. Gostaram dos nossos looks? Estamos lindas, né? Estamos de coach. A coach sempre nos vestindo, nos deixando na nossa essência, permitindo que a gente siga o nosso padrão e se vista como a gente se sente à vontade. Então, Coach Concórdia, muito obrigada pela parceria, pelo atendimento e por todas as dicas. E também agradecer a nossa parceira Madre Rosé Acessórios, com esses acessórios lindos que estamos usando para todos os gostos, todos os perfis. E olha, ela faz um atendimento personalizado para você que quer ter uma dica especial para combinar com o seu look. Então fica a dica, né, meninas? Linda, linda. Atendimento maravilhoso, né? Atendimento personalizado. Então, muito obrigada, Madre, por isso. Isso mesmo. E esse episódio, esse podcast, na verdade, faz parte do nosso Movimento Mulherar, que é um movimento para unir mulheres, fortalecer mulheres, conectar mulheres, né? E estamos muito felizes aqui. Estamos numa maratona de gravação de podcasts, onde estamos conhecendo mulheres incríveis e levando para você também que acompanha o nosso podcast histórias inspiradoras. E hoje teremos mais uma história muito especial por aqui. Mas o nosso movimento preza por isso, por a gente olhar para outra mulher e não ver nela uma concorrente, não ver nela alguém que possa nos ameaçar, né? Não, muito pelo contrário. A gente precisa se fortalecer, se unir. Sempre falo, tem tanta coisa ruim no mundo, vamos fazer um pouquinho de coisas boas, levar para as pessoas conhecimento, ferramentas, histórias e que as mulheres possam se apoiar. Então, você que não conhece o nosso movimento, te convido para ir lá no nosso Instagram e conhecer um pouquinho mais sobre o que fazemos com o nosso movimento Mulherar. Muito bem, meninas, hoje temos uma celebridade aqui conosco. Tô nervosa. Que honra, nervosa. gente, é uma honra, muito honra mesmo, de verdade. Ela é atriz, socióloga, diretora artística, palestrante, empreendedora, especialista em comunicação, comportamento de consumo e marketing de diferenciação e diretora do método Self-Conscience. Gente, tive que respirar agora, porque é bastante coisa. Cursou teatro na UFRGS com mobilidade acadêmica na Unirio e se formou em sociologia e política na FESP, São Paulo. Foi premiada como melhor atriz pelos Zucos no Prêmio Montenegro em Cena. Protagonizou a série Negócio para a HBO, se tornou apresentadora da TV Cultura. É verdade, você foi apresentadora da TV Cultura. Participou do Insensato Coração da TV Globo, dirigiu o espetáculo Barbie Fuck Forever, participou da série da Amazon El Presidente e se tornou CEO da Sexy Canvas. Seja muito bem-vinda, Aline Johnny! Aê! Gente, agora eu fiquei mais nervosa depois de todo esse currículo. Sim. Fazia muito tempo que eu não escutava. Muito prazer. Prazer a todas essas mulheres desse movimento. Agradeço o convite e fico muito feliz que a gente está se olhando dessa maneira, se cuidando dessa maneira. Muito legal. A gente tá muito feliz de ter você aqui. E eu vi a tua palestra no HJ, inclusive. Foi uma palestra... Pra mim foi uma palestra disruptiva, porque você me fez abrir algumas caixinhas que eu tinha esquecido, porque eu sou do teatro. Não sou atriz famosa que nem você, mas eu fui atriz. Então, eu tinha esquecido do quanto o teatro influenciou na minha vida, a escolha da minha profissão e o quanto ele me ajuda no dia a dia. Então, muito obrigada por isso. Nossa, que lindo. Sim. Legal. E ela amou mesmo a palestra, porque a gente não conseguiu estar lá, eu e a Kátia, mas ela mandava todos os insights pra nós. O WhatsApp bombou ontem à noite. Falei, uma hora eu peguei um monte de e-mail e falei, o que tá acontecendo? Era a Rafa lá. Vocês pensaram já em ser artista, atriz, bailarina? Não, astronauta? De nós três, a Rafa é que tem esse... O pé no teatro. É isso, isso. Fiz E eu acho que 10 depois anos, vem a Lu e eu mais... É que eu nunca fiz teatro, mas eu atuei mais com TV e vídeo, porque pro lado do jornalismo, né? Atuei um pouco nesse viés, assim. Pouco, Nós né? temos as três, sim, a veia da comunicação, porque nós três somos formadas, né, em comunicação, a gente tem a agência de publicidade, então essa parte da comunicação, sim, mas do teatro em si, das Artística artes, é mais a Rafa. a Rafa mesmo. Bom. Mas vamos lá, a primeira pergunta do nosso pod, ela é de praxe aqui já. Sim. Porque assim,
A Rafa falou do seu currículo, né? Mas a gente quer saber quem é essa mulher na sua essência. A minha essência não existe desse jeito pra mim. Eu não romantizo muito esse lugar de identidade único. É óbvio que eu sei quando eu deito a cabeça no travesseiro que existe alguma coisa que tá eu comigo mesma. Mas a minha identidade, ela é muito fragmentada em papéis mesmo, em mulheres. Então, eu não sei, assim, acho que a minha essência é múltipla. Eu carrego comigo muitas mulheres, represento muitas mulheres, tenho essa sensação. Inclusive, eu estava vendo um vídeo da Thaís Araújo, e ela fala que ela escutou da Oprah numa entrevista, mas é de uma outra autora, que fala assim, quando vai chegar numa reunião ou num podcast, ela diz, e tu sente um pouco daquele medo, assim, eu carrego muitas antes de mim. Então eu não chego sozinha, eu chego com muitas mulheres atrás de mim. Então eu tenho um pouco isso, quando eu penso em mim, eu vejo assim um monte de mulheres atrás. Que legal. Ontem na tua palestra tu falou muito do marketing de influência no consumo das pessoas, né? Eu achei isso muito interessante porque realmente você comentou na tua palestra que tu influencia as pessoas para vender, precisam influenciar. Todo mundo, na verdade, é um influenciador, então. Eu queria que tu falasse um pouquinho para as pessoas o que isso significa ser influenciador de consumo no digital. Influenciador de consumo, acho que eu não falei assim. Peraí, o influenciador, sim, tá, sim, desculpa. O tio que o Teco falaram assim, oi querida, tudo bom? Você lembra do dia de ontem? É porque eu sinto que o influenciar é convencer o outro, né? E a gente, durante toda uma vida, tá tentando convencer as pessoas a fazer o que a gente quer. Claro que existem perfis comportamentais, mas assim, como líder, vamos fazer desse jeito? Vocês combinaram fazer de um jeito, então vocês convencem. Quem tem o maior poder de convencimento é a que mais influencia e que leva o projeto pro caminho dela, né? Isso é um pouco liderança. Então, o meu trabalho de conclusão na Fundação de Sociologia era sobre essa nova profissão que surgiu, que são os influenciadores, que para nós, atores, eles surgiram com as celebridades, e aí de repente é isso, a Grazi Massafera ganhou um papel, como assim? Essa polêmica ainda existe hoje com a Jade Picon, com a Rafa Kalimann, mas ela não estudou para ser atriz e ganhou um papel numa novela. Só que isso não se restringiu só à nossa classe, né? E os médicos, os advogados, todo mundo começou a falar, quem é esse povo que está chegando aqui, que às vezes nem sabe ou nem estudou, nem trabalhou tanto quanto eu, mas como se comunica bem, ganha um espaço, ganha clientes, ganha dinheiro. E a gente agora, com as eleições da Prefeitura de São Paulo, tá vivendo a chegada do poder da influência da internet na política. E se chegou na política, vai definir os rumos, né, de uma cidade, de um país, e aí a gente começa a ver que o poder, a influência é esse novo petróleo, né, e você construir a tua audiência, influenciar a tua audiência, um estilo de vida, o que tu acredita, esse vai ser o teu ouro. A quantidade tipo, sigam-me os bons, quem que te segue? Boa. Me fala uma curiosidade minha agora. Por que tu é atriz? Onde é que tu identificou que tu ia ser atriz na tua vida, na tua carreira? Eu tenho um exercício as primeiras aulas, que é a semente, e que você tem que ir fazendo os galhos da árvore. Então tu é uma árvore que vai crescendo, assim. E eu achei o máximo pensar e ser uma árvore. Tipo, imaginar que eu era uma semente que vai crescendo. Ali eu falei, eu amo isso, eu quero incorporar isso. Então, como uma árvore cresce? Deixa eu entrar, deixa eu vestir, ser árvore e brincar, assim. Então, por isso que eu falo muito no Self-Conscious sobre incorporar. Porque depois que eu tive experiências de incorporação, eu entendi do que se tratava a atuação.
Que é tu vestir uma energia que você cria e você veste e se comporta como aquela energia. Então, eu acho que foi nesse exercício de ser árvore. E eu falei, quero fazer isso mais vezes, quero emprestar o meu corpo para ver uma outra energia entrar, um outro ponto de vista de estar vivo, né? É um papo doido, mas foi ali que eu falei, nossa, eu quero ser atriz, Na verdade, eu nem sabia o que era ser atriz. Sim. Eu gostei de fazer teatro, gostei disso. Só que aí, eu fiz na 7ª série, montei um espetáculo, O Mágico de Oz, onde eu era diretora, protagonista, figurinista, maquiadora, eu fazia tudo. Eu ganhei um cheque de R$100 das freiras. E pra mim era tipo meu primeiro patrocínio, sabe? Eu sou capricorniana, isso é importante pra mim. Convencer as pessoas a dar dinheiro pra um projeto. E aí, ali eu vi que eu era diretora, que também não disse esse nome, mas eu falei, eu quero fazer isso, eu quero montar. E aí, foi quando eu me tornei popular no colégio. Porque até então eu era aspirante a patricinha. Eu queria muito ser patricinha, mas não deu certo, elas me excluíram. E aí eu comecei a juntar as excluídas, assim, sabe? É que não falava bem a gaga, nananã. E aí eu já fazia teatro, já fazia dança fora do colégio. E aí eu tomei a frente da Olimbosco, que era competição de dança. E aí eu juntei as tortas, as esquisitas e falei, eu vou ensinar vocês a dançar. E a gente vai fazer várias coisas de dança. E o nosso grupo ganhou do grupo das patricinhas. Olha. E aí eu lembro que eu falei, os excluídos serão exaltados. Aí a militante surgiu. Então eu acho que foram esses 3 momentos. A semente virando árvore, eu montando na 7ª série o Mágico de Oz, e as pessoas pedindo pra matar a aula, tipo, eu podia dar atestado, você estava, tipo, ensaiando no meu projeto. Então todo mundo queria um favor meu. E depois nesse festival de dança, que pra mim foi um marco de ocupar o meu lugar e parar de querer estar num lugar que as pessoas não me queriam. Para vocês que têm filhos, olha como é importante, né, a infância, né, gente, porque foi na parte de criança, né, adolescente ali que ela foi identificando o que ela gostaria. Quanto é importante as crianças terem experiências para elas entenderem do que elas gostam, do que elas não gostam e do que elas querem ser, né? Sim. E eu acho que mais até de nós como mães, como pais, enfim, não podar algumas coisas. Porque eu vejo, assim, alguns comportamentos, eu repreendo minha filha com algumas coisas. Outro dia até a prof dela falou assim pra mim, tu tem que deixar, porque a gente não sabe se isso futuramente não pode ser algo muito positivo. Então, assim, tem coisas que, desde que não sejam coisas ruins, você não pode podar. Tem que deixar manifestar para você identificar e depois trabalhar isso. Só que às vezes a gente não tem essa visão. E eu acho que, assim, o caso desse despertar, de se encontrar e se perceber, como, né, foi o caso da Aline, e eu até acho que o caso da Rafa também, com essa parte dessa paixão pelo teatro, ele não é o mais comum, né? Geralmente as pessoas têm mais dificuldade em se encontrar no seu papel, em se encontrar, tá, mas o que realmente me representa? O que realmente me faz bem? O que tu acha sobre isso, Aline? Tem uma ferramenta que se chama Ikigai, né? Sim. Que fala basicamente o que você ama, aquilo que você é boa, o que o mundo precisa e aquilo pelo qual você pode ser paga. Encontrar teu Ikigai é tu conseguir encontrar algo que une essas 4 questões. E para mim o self-conscious é onde eu consegui unir aquilo que eu amava fazer, que é a arte, que é teatro, é aquilo que eu sou boa, porque eu sempre dirigi muito, eu sou assim, vamos fazer isso, vamos pra cá, vamos construir isso, agora não, mais pra cá. Adoro mandar. Então, eu sou boa nisso, entrego, sempre entreguei bem. O que o mundo precisa, né, que é arte, que é a arte, ela liberta a nossa cabeça, então trazer a educação artística às vezes para pessoas que realmente na infância não tiveram oportunidade de saber que a arte é como um martelo de expressão. Eu curei e curo todos os dias os meus maiores traumas porque eu me expresso e porque eu transformo a minha dor
em poesia. Então, o mundo precisa mais desses martelos. Eu nem gosto de falar martelo, dessa pluma, que é a sensibilidade. E aquilo que eu posso ser paga para, que aí é uma outra discussão sobre a sustentabilidade, né, dos artistas e da cultura. Então, para mim, o self-conscious foi tipo, encontrei meu Ikigai. Encontrar o seu Ikigai, para quem tá nos escutando e nos assistindo, é uma jornada. De você se perguntar, ok, já fui paga como? Pelo quê? Por que as pessoas me pagariam pra fazer alguma coisa? O que eu gosto de fazer? Esquece dinheiro, o que eu amo. O que eu sou boa? Que alguém fala, olha, você que dá a apresentação do programa porque você é muito boa nisso. E o que o mundo precisa? Se tu conseguir responder essas 4 coisas, eu acho que você encontra a tua profissão, teu propósito de vida. E eu acho que nós vivemos, pelo menos, uma época em que, por isso que eu acho que a importância da gente hoje com as crianças também proporcionar essa liberdade, né? Porque a gente viveu já com eu pelo menos, né? E algumas pessoas com algumas, não digo podas assim, mas às vezes nem tudo era muito fácil de poder ser feito, né? E limitações Viver também, né? experiência, exatamente. Tu fica com aquele negócio de cavalo, né? Tipo, não tapando as tuas possibilidades de escolhas da tua vida, né? Exatamente. Eu, inclusive, ontem estava conversando com a minha assessora. Recentemente eu me dei conta que eu sou talvez a única pessoa na família que faz arte, que é artista. Quebrou um padrão. Exato, e eu falei, isso é algo importante para minha linhagem familiar, que eu tenha, no meio de nenhuma referência artística, eu ter falado. Claro que minha mãe, do coração, ela me incentivou muito, mas ela viu algo em mim e falou, quero fazer isso florescer. Então, acho importante, assim, eu falo, nossa, eu fui a primeira da família, não tenho uma referência, eu desbravei esse mundo. E como é que foi desbravar esse mundo? Alguém te julgou, alguém te criticou, alguém disse que tu não ia pra frente, como é que foi? Meu pai, assim, sempre muito cético, mas... Não, eu não sofri. Minha mãe fez questão de abrir todos os meus caminhos, então aquela mãe de artista, sabe, de atriz, tipo, gente, olha, minha filha, e eu fiquei muito narcísica também, assim, eu sou especial, né, mãe, eu sou muito especial, meu Deus, como eu sou especial. Aí eu falo, ai, minha mãe me estragou. Mães são bem boas nisso. É aniversário dela, inclusive, essa semana eu tô indo lá pra vê-la. Que legal. Aline, na tua palestra também tu falou do poder dos personagens na venda. Eu queria saber da tua opinião do poder dos personagens na autoestima de uma mulher. Nossa, é muito importante. Eu vou agora fazer um solo, tô construindo, assim, minha primeira peça sozinha. E eu quero falar sobre os papéis, os estereótipos femininos que construíram a minha identidade. Eu fiz um curso da Manuela Cantuária que se chama Vulneráveis Venceremos. Recomendo fortemente. E veio muito ao encontro de uma pesquisa que eu já estava querendo falar sobre como a minha identidade como Aline foi construída pela identidade da atriz que viveu algumas personagens no meio desse caminho. E aí, quando eu fiz esse curso, eu entrei em contato com 5 estereótipos, que são os estereótipos que eu vou falar nesse trabalho. Que é a ninfa, a ninfeta, né? Esse papel que é a jovem, pura, fértil, que é essa coisa que ainda em algumas culturas tem essa coisa da menina que recém-menstrua e já tá preparada para engravidar. Então, esse é o lugar da ninfeta, que é um estereótipo que eu já fui chamada para interpretar. É um estereótipo que alimenta a cultura da pedofilia. A femme fragile, que é aquelas mulheres, o sangue no guardanapo, que é um estereótipo que surge na primeira onda do movimento feminista. E aí, tipo assim, não, vocês são frágeis, vocês precisam ser cuidadas, vocês fiquem em casa, você é frágil. A femme fatale,
que é Sharon Stone, Instinto Selvagem, Instinto Fatal, que é essa mulher que tem um poder de sedução e que vai destruir o empresário racional que tinha uma vida e ela foi lá e destruiu tudo. Que tem até uma frase, acho que no filme Gilda, que ela fala assim, eu vou cair, mas eu vou me agarrar e te levar junto, que é um poder autodestrutivo de um relacionamento tóxico com uma mulher que é sedutora. Então a ninfa, a femme fragile, a femme fatale, a garota ideal, que é, essa eu vivi muito porque foi a minha formação nos anos 2000, que é tipo como é? Penny Lane de Almost Famous, Quase Famosos, aquela Clementine de O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, da Kate Winslet, que é tipo, meu cabelo é colorido, eu sou muito divertida, nossa, eu sou moderninha, mas eu sou barroca por dentro, que é nesse curso que a Manuela fala de, parece que ela é super descolada, mas na verdade a função dela é fazer a vida do protagonista homem, que é uma vida depressiva e cinza, ser mais alegre. E a protagonista forte, que são personagens que começaram a surgir, que é essa mulher que é forte porque viveu algum abuso, algum estupro, alguma violência com o masculino e por conta de ter superado isso ficou forte. E aí tu acaba meio que dizendo que quase assim, obrigada homem por ter me causado uma violência, porque agora eu posso me considerar uma mulher forte. São geralmente personagens que têm um arco dramático de vingança. Então, você perguntou sobre autoestima e eu fui longe para tentar falar que nós, como mulheres, nós somos influenciadas por identidades, por personagens, por esses estereótipos. E muito da nossa vida a gente fica, agora eu tô a femme fatale, agora eu tô a femme fragile, alguém cuida de mim. Agora eu sou a moderninha, mas no fundo eu quero um amor. Então, o que a gente vê na tela, a gente assimila como nossa identidade. Por isso a importância de autoras mulheres falando sobre ser mulher de um jeito que não vá para estereótipo e que traga de fato a complexidade dos arquétipos que a gente tem, né? Então, respondendo a tua pergunta de forma resumida, saber sobre as personagens que você atua na vida real pode te ajudar, sim, a entender quando, cada momento, cada situação, você vai colocar que mulher. E você poder transitar por essas que você tem dentro de ti. E aí falar, eu sou muitas, e a minha autoestima... Meu Deus, eu achei muito perfeito, e eu vou te dizer, Aline, eu acho que é a primeira vez que um tema desse chega aqui no Pod Mulherar, e como ele é profundo, e como ele é real, porque a gente fala muito no movimento, tanto que assim, o slogan do movimento, e o que a gente defende muito é que o padrão é ser você, porque cada mulher é uma na sua essência. Só que cada mulher, uma na sua essência, ela também é várias ao mesmo tempo. E a gente desempenha papéis mesmo, não deixando de ser a gente. Porque eu sou uma em casa com meu marido, eu sou uma no trabalho, eu sou outra aqui nesse podcast. Então, a gente é um conjunto de mulheres, né? Então, eu achei fantástico, né? Esse enredo. E como casa... essa tua experiência, agora que tu comentou do curso que tu fez, do teatro, na nossa vida realmente, né? Sim, e é isso, assim, somos muitas, aí claro que a gente fala em essência, em tua identidade, tem um lugar que a gente sabe que é um uno nosso, mas logo depois você já é muitos outros papéis, então assim, no final das contas, tu me perguntou no início o que é a Aline, e eu te respondi. A Aline é uma imagem, uma cena onde eu estou sentada com mais 11 mulheres. É isso, a Aline é todas essas mulheres que eu atuo na vida real. E quando eu fiquei consciente disso, foi muito libertador poder entregar. Eu ia falar isso agora porque todo mundo acha, tá, mas qual que é meu perfil? É esse. Mas não, eu posso ter vários, eu posso estar em vários locais, e acho que tu entender isso deixa a tua vida mais leve. Quanto, inclusive, eu já falei pra vocês, quando a gente abriu a Pulsar, eu falei, tá, mas agora eu sou empresária, agora eu tenho que me portar assim. Não preciso me portar assim só porque sou empresária. Eu tenho outras facetas dentro de mim que, como empresária, eu sou assim, mas em casa eu sou assim, no teatro eu sou assado, entendeu? Então eu vou mudando, só que por muito tempo isso foi uma prisão pra mim, porque eu achei que eu tinha que ser uma só. E isso é uma das prisões que muitas pessoas ainda vivem. Que eu até falo assim, se perdeu no personagem, né? Que a pessoa tá um pouco perdida no personagem.
Que é um pouco esse lugar de onde eu estou, com Isso. quem eu estou falando, o que se espera de mim aqui. E aí não é você dar o que se espera de ti, é só você se relacionar com aquilo. Uma pessoa que se perdeu no personagem é eu tentar, não sei, militar no lugar errado, com a pessoa errada, eu estar com um cliente e me portar como uma amiga, um professor com um aluno, sabe? Coisas assim que não te perde no personagem. Eu já me perdi muito no personagem, por isso que eu tô falando com clareza, assim. Eu tive muitos insights na vida de ficar consciente. Falar, nossa, olha meu comportamento, eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que eu fazia isso. E aí esses despertares foram me fazendo cada vez mais, eu acho que amadurecer, que é falar... a primeira season foi numa entrevista na Argentina, tava fazendo um filme lá, e aí o título da entrevista foi Uma actriz brasileira, metade cheta, metade hippie. Que é metade patricinha, metade hippie. E aquele jornalista, ele viu em mim essas duas mulheres, e eu sempre fui muito assim, que bota essas unhas, mas tem uma Kombi. E eu falava, como é que eu vou unir essas duas mulheres? Até que eu falei, por que eu preciso unir? Isso. Eu sou essas duas mulheres, eu sou empresária, eu sou a que bota um chapéu e viaja na sua Kombi. É isso. E Aline, eu queria te perguntar hoje, sim, ouvindo você falar, você fala com muita propriedade, com muita clareza, você se comunica muito bem, você passa uma confiança no que você fala. Sempre foi assim? Não. Eu comecei a me comunicar melhor quando eu quis parar de pertencer. Porque antes eu acho que a minha comunicação era sempre uma tentativa de ir em direção ao outro. E hoje a minha comunicação, ela é... Eu deixo o outro chegar. Então eu sinto que eu tô mais no meu eixo, assim. Se eu não entender a tua pergunta, eu não entendi. Porque eu tô buscando muito mais entendimento entre nós do que a aceitação. Boa. Isso faz muito sentido. E até eu comentar que isso é outra coisa também que a gente traz muito no movimento, assim, a questão da gente, que muitas pessoas têm essa dificuldade de querer pertencer, de não pensar em si, mas pensar o que eu vou fazer agora que vai agradar o outro, e aí eu vou, né, não viver por si, viver pelo outro. Então você também passou por isso. E só essa coisa que viver pelo outro, a energia é pra fora. Se tu for botar isso no corpo, que é outra coisa que quando eu falo de comunicação, não dá pra gente ficar sempre num plano racional. Tem um corpo que precisa entender o comportamento. Então, essa coisa de vou viver para o outro, tu tá todo o tempo assim. Sabe, tu não entra no teu eixo, assim, tu não entra... E saber dos teus personagens na tua vida, e no meu caso, quando eu entendi as minhas personagens, eu só ocupei um pouco mais o meu lugar, sabe? Os meus lugares. E aí eu sinto que eu sentei um pouco em mim. Falei, conheço todas essas mulheres. E aí eu agora só visto elas quando eu preciso. E também me divirto, né? Porque é um barato. Ficar vendo pequenas coisas que eu vou mudando e como isso imprime, como o outro interpreta isso, né? E como, Aline, que esses personagens interferem, a Rafa falou, na venda. Você tá falando da venda, né? Isso. Eu queria entender mais isso. A Lu quer entender, porque ela é comercial lá na agência. Ela já tá querendo captar, querendo empreender, né, gente? Boa. Preciso mexer nos resultados. Boa. Mas aí eu faço uma pergunta. Você não vende nada? Eu vendo a parte que eu executo de alguma forma, assim, eu não vendo o serviço da agência, mas eu acho que eu também tô o tempo todo vendendo o trabalho que eu faço, de certa forma. Eu acho que o tempo todo a gente tá vendendo. Tu vende teu serviço. Exatamente, a minha imagem, eu vendo os resultados, porque eu trabalho na agência, eu trabalho cuido da parte administrativa. Eu tô o tempo todo vendendo para as gurias o trabalho que eu faço. Isso aí. Para que elas entendam, né, e digamos assim, entendam e comprem a ideia do que eu estou fazendo, né? Mas vender o serviço é só a Luana Halbert. Ela vende o serviço, mas você tá sempre vendendo que você está no lugar certo dentro dessa empresa. Perfeito. E você vende o quê?
Eu fico com a parte de produção da agência, né? Então nós somos as 3 sócias, mas eu fico com a parte produtiva mesmo, né? A gente brinca, a Lu vem da Kátia Cobra e eu executo. Tem alguém acima de vocês? Não. Tá. Então, vocês todas, uma opinião, tá? Essa mentalidade um pouco pelo menos de vocês duas, de CLT. Porque em alguma instância ela pode ser responsável pelo comercial, mas vocês são sócias e vocês não recebem um prolabore, vocês recebem um lucro. Então, Boa. Vocês 3 vendem a agência de vocês. Vocês não estão vendendo, tipo, vocês não passam um currículo para alguém acima de vocês. Então, vocês também vendem, vocês também precisam dessa persona profissional. Porque, querendo ou não, ela é responsável, mas se alguma de vocês não bancar a venda dela, o negócio de vocês não vai prosperar. Então, Olha só. vocês vendem também. Então, quando eu falo... Porque esse é o primeiro personagem no Self-Conscious. Em geral, a maioria das pessoas me procura. Preciso aprender a me vender melhor. Tem esse se vender CLT que vocês falaram, que eu quero entregar meu currículo, preciso fazer uma entrevista de emprego, mas tem o se vender, que é convencer as pessoas de que o serviço que eu presto é bom e elas podem me contratar como profissional, ou que o projeto que eu tenho cultural é muito foda e o teu investidor vale a pena colocar nesse projeto específico. Ou eu vendo a minha marca, eu tenho uma marca de roupas, uma marca de acessórios, vocês falaram aqui 3 marcas antes de começar. Então, essas marcas, provavelmente tem alguém vendendo, colocando o rosto, dando a cara, né? Obviamente, a coach, como em geral era antes a publicidade, nós atores éramos contratados, né? Modelos e atores tinham uma função específica no mercado, que era vender os produtos das pessoas. Então, com 11, 12 anos, eu tava vendendo perdigão, vendendo guaraná, sabe? Eu aprendi muito fácil essa venda, né? De como tornar algo desejável. Então, só que agora mudou. E agora todo mundo tem que vender o seu próprio peixe e muitos têm que dar a cara. E aí, é nesse momento que as pessoas estão assim, como eu faço isso? Porque não é só sobre se comunicar, tem a ver com as nossas crenças também. De como que eu vou falar que a minha mentoria custa 150 mil? Não sei, eu tô com... Não, pra pessoa falar, meu Deus, tá caro, sabe? Então tu tem que lidar com coisas que... Por isso que eu falo que é um estado de presença. É um mundo à parte que você cria pra poder estar no mundo onde você entra sendo o rei, a rainha desse lugar. E não importa o que aconteça, é 150 mil. E eu falo 150 mil e eu não me impacto com o que isso vai imprimir, porque eu sou... Aí tu cria, enfim, tem as técnicas que a gente usa para criar esse universo onde eu preciso vender, eu puxo do bolso esse estado de presença, que é essa personagem que, na dúvida, ela sempre vai falar, essa é a minha missão, eu sou a única pessoa que poderia estar fazendo isso e esse é o meu território. Sabe? Então, são algumas técnicas que a gente utiliza para que você consiga facilmente fazer um pitch de vendas se o ambiente o necessitar. Ontem mesmo, na palestra do Tito, o menino falou, queria que tu investisse no meu projeto, faz o pitch então, a gente conversa depois. Ai, não. Falei, pelo amor de Deus, alguém dá o self-conscious pra ele? Não, eu posso dar, não. Não mereceu. Não vou vender. Nossa, mas... deu uma oportunidade. Ele. Mas olha, pra ver quanto... A gente sabe que a gente tem essa mentalidade, né? Nós 3, a gente já falou sobre isso. E a gente sabe que a gente tá mudando. A gente falou isso ontem. Sobre darmos a cara mais nas nossas redes, sobre aparecermos mais, sobre se posicionarmos mais. Porque justamente a gente sabe da importância. A gente fala isso pro cliente, né? Nós somos agência. Nós falamos isso pro cliente. A gente só precisa praticar o que a gente só precisa praticar. Um pequeno diferença, um pequeno passo. Mas é isso, né? Casa de ferreiro, espeto de pau.
Aline, na tua palestra, tu trouxe um triângulo, porque ele faz parte da marca, inclusive. Isso eu lembrei agora. Deu um style. Muito bem criada por Charles Nottiolin, da Magna Branding. Isso mesmo. E eu queria que tu comentasse um pouco desse triângulo para as pessoas saberem o que ele é, porque ele existe e como ele impacta. Ele é o que eu chamo de pirâmide do self. E ele funciona para te dar uma perspectiva do teu entendimento de self dentro do self-conscious, né? Que é a tua comunicação. Então, a gente tem embaixo o que eu sou. A gente tem numa das pontas o que eu acho que eu sou. E na terceira ponta, como os outros me veem. Então, basicamente, o meu objetivo é, entre o que eu sou e o que eu acho que eu sou, existe um gap de percepção, de autopercepção. Ou seja, dependendo, você vai me tocar e falar, Aline, você é grossa, você tem uma comunicação violenta. E eu vou falar, não, eu só tava sendo prática, eu tava num time, Olha, desculpa. Me identifiquei. E você fala, porque não sou grossa, eu só tava... E aí você vê que tem um gap de autopercepção entre o que você é e o que você acha que é. Entre o que você acha que você é e como as pessoas te veem, existe um gap de interpretação, que é, de repente, a gente sair desse podcast falando, nossa, que papo incrível, e alguém olhar e falar, foi uma merda. E aí tu fala, quando a gente sai de um espetáculo e a gente fala, nossa, eu arrasei, e a gente falou, não, querida. Ou ao contrário, nossa, a gente foi muito ruim aquele papo, não sei o que aconteceu, a gente se perdeu. E a gente falou, gente, foi genial. Aí mora o gap de interpretação, né, que é como que eu interpreto para imprimir coisas que o outro vai falar, eu tô vendo a mesma coisa que você tá vendo. E entre o que eu sou e como as pessoas me veem, existe um gap de valor, que tem a ver com valor mesmo, de eu falar 150 mil e alguém olhar e falar, tá caro, não daria. Por que que o outro não consegue ver o valor que eu tenho, que eu me dou? Que até chegar no primeiro estágio, que é se dar valor, autoestima, e depois tem o estágio de, não, eu já vejo que eu tenho valor, agora eu preciso convencer o outro de que eu tenho valor. Então, essa é a pirâmide do self, e ela serve para que a gente consiga olhar para esses gaps e ir ajustando. Então, no final das contas, tu quer chegar nesse lugar meio uníssono, que é o que eu sou e o que eu acho que eu sou, eu tenho noções, então eu sei que de repente alguma coisa, algum assunto vai me alterar e eu posso ficar com uma comunicação violenta, mas eu tenho noção disso e eu não fico confusa nesse lugar. Eu cada vez mais me afinar para entender, por exemplo, que as pessoas printam muito esse slide. E eu entender que eu presto atenção, as pessoas printam 3 slides específicos da minha palestra, é neles que eu tenho que sempre focar, e cada vez que, enfim, eu tô palestrando do self-conscious é muito recente, então vou aprimorando a minha comunicação para entender o que as pessoas querem, porque de repente, assim, de 100% da minha palestra, 30% dela sou eu querendo falar dos atores que eu amo. E não interessa para as pessoas, não é valoroso para as pessoas, sabe? E é isso eu vou ajustando. Por isso que esse triângulo, ele vem pra prática, que é pra, numa prática, se eu tô mentorando uma palestra, eu entendo que tem 6 slides aqui que não precisam, que não comunicam, que é você se relacionando eu com o meu conteúdo. Então eu tô, por exemplo, talvez tirando o slide do Wagner Moura, da Meryl Streep, do Jim Carrey, só vou falar sobre o Coringa, interpretado por 3 atores diferentes, e porque eu sinto que não agrega, é mais informação suja e impacta a minha comunicação. Então esse triângulo, ele serve para que você possa na prática ir ajustando uma palestra, ajustando um pitch de vendas, ajustando, é a partir dele que eu vou olhar e vou tentar entender essas 3 coisas. Quando o aluno chega para mim, eu falo, quem que ele é? O que ele acha que ele é? E como as pessoas veem ele? Aí eu fico tentando ajustar isso. E existe uma técnica para você conseguir, eu imagino que sim, desvendar, porque eu imagino o quanto a gente não consiga evoluir, né, como a gente mesmo, tendo mais conhecimento desses pontos do triângulo, né? Sim. Na prática, como isso se dá? Porque às vezes fica num plano muito filosófico, tá? Na prática é o seguinte, quando tu vai vender,
junta muito as personagens dentro de ti. Porque vender é você se expor a um lugar de rejeição e abandono. É você se colocar na frente de alguém que pode te dizer não. Eu não quero ficar contigo, não. Tu não é bonito o suficiente, não. Tu não é boa o suficiente, não. Tá caro demais, não. Você é feia, não. Você não presta, você não tem caráter. Tu te abre ali e fala, você quer comprar? Fez toda a mágica e... Não. E aí tu tem que voltar pra casa, só que tu não volta pra casa com esse não. Tu volta pra casa com todos os nãos que você recebeu na vida, com o não do teu pai biológico, da tua mãe biológica, no meu caso não fui criada por eles, então é tipo, meu Deus, é muito difícil esse lugar de venda, porque ele nos expõe a essa cena e a todas as cenas que a gente viveu de rejeição e abandono, que não são poucas por conta da nossa educação. Vocês estavam falando com pais e mães, é muito recente essa consciência de que educação causa traumas, sabe que a falta de educação, na verdade, né? Então, esse lugar do não é muito difícil, frio, e o que a gente precisa fazer é se preparar para ele, vir com a personagem certa para esse lugar, porque senão junta muita coisa e você precisa separar. Então, eu aprendi isso sendo atriz, de a cada 20, sei lá, nem sei qual é a estatística, de a cada 30 testes que eu passo em 1, 2, aí a quantidade de variáveis para um diretor me escolher é tão grande. O último teste que eu fiz foi para viver a Xuxa numa série. E, nossa, que primeiro a variável de ter que ser o rosto parecido, a fisionomia, meu nariz é um pouco mais, a minha bochecha. Eu lembro que quando eu fui passando de fases, né, conheci a diretora do projeto, a argentina, e uma hora eu falei, eu sou a Xuxa, eu tô há 1 ano, platinei cabelo. E aí, não aconteceu, e aquele não, assim, fudeu o meu psicológico, desculpa o palavreado. Eu falei, não vou dar conta de mais esse não. Não, eu passei, sei lá, 6 meses, 8 meses fazendo testes para incorporar uma energia dessa mulher que fala, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então eu fui me inflamando dessa energia, porque uma coisa que me distancia energeticamente dela é que eu tenho a minha lua em Escorpião. Então tem um lugar que eu gosto do Dark Side of the Moon. Que uma hora eu falo assim... Não, a vilã dessa história não é só a Marlene. Boa. Sabe? Boa. Eu tenho é uma coisa da minha personalidade, assim. Só que isso me afasta da energia da Xuxa, que é uma energia com um arquétipo inocente muito alto. Meu arquétipo é da bruxa, a que sabe das coisas, mas não fala tudo. A maga, né? Que eles me chamam de Maga Jones, os meus alunos. Então, assim, eu fiquei tipo, foda-se a minha lua em Escorpião, vamos esquecer a lua em Escorpião e vamos... Céu, estrela, brilha, brilha. E aí, quando eu recebi o não, assim, foi tipo, não é tudo que eu quiser que o cara lá de cima vai me dar. E eu fiz sociologia e sei muito bem que o mundo não funciona desse jeito. Nem tudo ele vai dar. E quem é o cara lá de cima? Pera. E aí eu já piro, né? Aí eu recebi esse não. Foi muito difícil pra mim. Eu pensei em desistir de ser atriz. Foi um baque, cara. Eu falei, não, eu tô com 30 anos. Acabou, não quero mais viver isso. Porque são tantas variáveis pra tu ser escolhida pra um projeto como esse. Nesse caso, tinha tantas cabeças decidindo, né? Globoplay, a própria Xuxa, a diretora. Então, assim, não é uma. Eu tenho que encontrar um consenso. Tu fala, gente, a probabilidade do não já tá dada. Ter chegado até aqui é uma vitória. Como o próprio processo de seleção da HBO. Fiz vários testes da série do negócio. Então, fiz vários testes. Então, assim, até você pegar aquela protagonista, meu Deus, um mundo de pessoas tem que dizer sim pra você. Então, nós, atores, a gente tá acostumado com esse não. Acostumado não, porque a gente sofre muito. E é o não da venda. E é o não que todas nós... Vocês só me falaram da mentalidade um pouco CLT porque vocês querem se eximir um pouco de ter que vender a agência, que é uma treta. Então, um personagem, na prática, é você
se preparar para esse momento e não precisar voltar para casa revivendo todos os teus traumas e abandonos. Você se preparar para o momento que você fala, tá tudo bem se eu receber um não. Eu vim preparada. Essa é a personagem da venda que geralmente a gente começa no Self-Conscious. É a persona profissional que fala, tá tudo bem tu me dizer não, ou tu não me contratar como tua mentora. Tá tudo bem, eu entendo. Não é pra todo mundo, Aí tu vai te preparando pra falar, tá tudo bem. E eu preparo os meus alunos pra eles falarem pra si mesmos, tá tudo bem. Na verdade, não eles pra eles mesmos, a personagem deles, porque a gente de fato cria uma entidade que quando esse momento acontecer, vai falar, tá tudo bem. E aí tu fala, tô preparado pra isso. Eu fiz um trabalho pra construir esse estado de presença, onde eu digo o que eu sou boa, eu digo o que eu vendo, eu digo o que eu acredito e pode ser que eu erre. E se eu errar, eu vou pedir desculpa se eu acreditar que errei. Então, isso tira o medo do cancelamento. Isso tira o medo do julgamento. Eu vou pedir desculpa e vou falar, nossa, eu me perdi no personagem. Eu acho que é uma boa frase. Gostei dessa. Mas faz muito sentido, até porque, talvez, olhando para o universo de vendas, né? Se você não consegue lidar bem com o não, você começa a não ter mais a segurança do teu valor. E tu acha que tu não é boa? Não, tu acha que tu não é boa, detalhe, tu começa a trabalhar, então tá, então se eles estão falando que eu tô muito cara e eu não sei o meu valor, então eu vou baixar o meu preço, né? E aí você vai, é uma série de coisas. Sim, por isso o triângulo, porque também tu vai falar assim, não vou baixar meu preço e você não vai vender. Vai vender, exato. Porque tem como o outro te ver e essa é uma variável importante da tua vida profissional. Sim. Então, por isso que o triângulo é muito prático, porque chega uma hora que você fala, vou baixar o preço, e aí você se encolhe. E aí, daqui a pouco você fala, não, eu vou manter o preço e aí você não vende. Aonde é a justa adequação? Que aula, né, gente? Muito bom, muito bom. Você tem mais alguma pergunta? Não, eu quero dizer que a Rafa ontem, depois dos muitos WhatsApps que ela mandou da tua palestra, ela disse assim, gente, muito bom, ela é maravilhosa. Eu falei, agora eu entendi. Agora nesse podcast Obrigada. eu entendi. Muito legal, porque nos faz refletir, inclusive. Tudo que tu fala realmente nos faz refletir nas ações que a gente toma no dia a dia, no como eu me porto, de como eu falo, de como eu me vendo. Faz total sentido. Todo mundo vende alguma coisa, então é um lugar que você precisa olhar para ele. E não só olhar de um jeito técnico, mas é quando eu estou nesse lugar, me vendendo. Como é o estado de presença que eu construo para estar nesse lugar? Me preparar para esse lugar. E quando esse lugar surge... Não perder uma oportunidade. Exato. Não fala depois, a gente conversa. Na verdade, vamos conversar agora, porque eu também tô aqui para dizer self-conscious, né? Também tô aqui para dizer, aqui é uma oportunidade, aconteceu agora, é uma oportunidade de venda. Porque, querendo ou não, vocês têm uma comunidade de mulheres. Sim. E aí, as mulheres que precisam se comunicar e que sentem que não estão conseguindo, estão perdidas nos personagens. Tá, eu preciso vender o meu peixe. Como eu vendo? Quem é o meu eu que sabe vender isso muito bem? Self-conscious. Maravilhosa. Muito bem. Agora, posso ir para um momento, gente? Podem? Para finalizar os episódios, nós temos um momento chamado Voz e Versa. Como é que ele funciona? A gente fala uma palavra para você e você devolve com outra ou com uma frase que representa aquela palavra que eu vou falar para você. Tipo, sabe de frente com o Gabi? Mais ou menos isso. Parecido. Posso começar? Pode. Comunicação. Verdade. Venda. Lucro. Personagem. Arte. Vida. Felicidade. E propósito. Self-conscious. Muito bem. Precisa. Direta. Eu esqueci que a gente fazia essa dinâmica no teatro, né? Como é que repetição demais, né, querida? Gente, Eu adoro esse exercício de
Ai, tá, eu já quero brincar com vocês. Mas... Vai, pode falar. Não, é que não, enfim, não vai ter como fazer aqui. Mas é uns exercícios de repetição, Isso. de jogo, né? Isso, jogo. Você tá em jogo. Uhum. Esse é um lugar que eu adoro do Meisner, que é... eu tô feliz de estar aqui. Aí você fala, você tá feliz de estar aqui? Eu tô feliz de estar aqui. Você tá feliz de estar aqui? Eu tô feliz de estar aqui. E aí, de repente, vocês vão mudando, só que vocês não propõem. Sim. Você deixa, você só solta e aí a coisa acontece, né? Então, é o que diferencia o mau ator, que inclusive self-conscious, pra falar algo errado não, ruim pra minha marca, self-conscious pra nós atores é a pior coisa que pode acontecer. Porque é você entrar em estado de autoconsciência, que é você se analisar. E eu, na minha jornada de melhora como atriz, sou uma atriz muito self-conscious. Porque eu, assim, se deixar... Eu sou muito mental, né? Não é à toa que fiz artes cênicas, mas também fui pra sociologia, sou cabeçuda, assim. Então... eu fico me analisando, então agora se eu baixar meu rosto e se eu olhar e se eu fizer alguma coisa, se eu tocar no meu lábio, então eu fico olhando como eu vou imprimir a minha atuação, assim, isso é péssimo. Então o processo de autoconsciência, ele serve até a hora que o diretor diz ação. Disse ação, tu não pode estar pensando em como você tá vendendo ou como você tá fazendo a cena, você tem que estar dentro da cena, na verdade da cena. Não existe um set form, existe o que tu tá vivendo, tu tá dentro da personagem. Então, não é à toa que esse projeto se chama Self-Conscious, porque é um conceito que flerta também com o meu trabalho como atriz e as coisas que eu fui entendendo. Ok, eu sou ruim quando eu tô atuando e estou em estado de Self-Conscious, mas eu sou ótimo em estado de self-conscious. E eu posso ensinar as pessoas esse estado até a hora do ação. E depois do ação, a pessoa que tem que entrar no fluxo. Maravilhoso. Muito bem. Muito bem, sabia que ia render. Uhum. Só vamos terminar porque temos horário pra Embora. terminar hoje, É né? Mas verdade. foi um prazer receber você aqui, Aline. Foi maravilhoso, né? Foi. Pra mim, já virou várias chavinhas. Chavinhas. Um grande aprendizado. Obrigada E pelo tenho- convite. E tenho certeza que para as mulheres que estão nos ouvindo também. Sim. Com certeza, Aline. Obrigada por você contribuir com o nosso podcast. Obrigada por você contribuir com as mulheres que nos assistem conosco, né? Porque a gente sempre Muito. fala, primeiro esse podcast impacta em nós. Que nós recebemos primeiro a informação. E mexe com a gente muito, assim. Tudo que passa por aqui, a gente tira um pouquinho pra nossa vida, pra nossa realidade. E agradecer o teu tempo, tua disponibilidade, tua atenção, teu sim pra nós. Isso foi muito importante. Nossa, é muito bom. Eu adoro o clima de interior, assim, né? Claro que não é interior, mas em alguma instância tem um ritmo que é o timing da natureza, né? Eu voltei a morar em São Paulo agora 6 meses e pensei, acho que eu não vou conseguir sobreviver aqui. Eu preciso de árvore, eu preciso de floresta, eu preciso de ar puro. Não, porque tem um corpo e um tempo que essas conversas eu acho diferente. Eu gosto. Legal, muito obrigada. Que bom, então vamos agradecer a você que ficou aqui com a gente, mais um episódio do nosso podcast. Lembre-se de compartilhar esse podcast com outras mulheres, né, com outras pessoas que também vão se impactar com essa conversa, assim como nós nos impactamos. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.